Hoje nós temos o segundo momento, então, para falar sobre o Antigo Testamento. Na verdade, terceiro momento, né? Segundo dia. E vamos começar com a oração. Senhor, louvamos a Ti, agradecidos mais uma vez. Coração alegre, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos reunidos como Tua igreja no domingo. Temos passado já a manhã juntos e agora à tarde, pensando mais um pouco, refletindo a respeito do Antigo Testamento, pedimos que Tu nos abençoes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Seguindo aquele roteiro, né, que eu tinha falado para os irmãos, a gente começou no Antigo Testamento na semana passada e hoje a gente continua. Pretendo finalizar hoje. Como já havia falado, é algo bem panorâmico mesmo, né? Rápido, para dar uma noção geral a respeito do Antigo Testamento e, de certa forma, encorajar cada vez mais a buscar mais conhecimento a respeito do Antigo Testamento. Da mesma forma, a gente vai fazer no Novo Testamento a partir do dia 23. Tá? Quando eu estava pensando, já há muito tempo, eu vinha tentando bolar, né, uma maneira de forma bem objetiva, rápida, direta numa folha, tentar colocar bastante informações a respeito da Bíblia, né? Pensando em Antigo Testamento, Novo Testamento. E aí, certo dia, eu me deparei com essa linha do tempo aqui, ó, né? Essa linha do tempo que é do Tom Elliott. Eu fiquei feliz da vida, porque era mais ou menos assim que eu pensava em organizar alguma coisa, não sabia como, não sou muito bom nessa parte artística, gráfica, né, de colocar conteúdo numa página só, é um desafio grande. E esse irmão já tinha feito isso. Eu peguei essa ideia dele e passei e introduzir mais assuntos, mais informações, né? Que é o que vocês têm em mãos aí. Eu trouxe mais algumas aqui que sobraram do domingo passado. Alguém pode me ajudar a distribuir para quem falta? Pode ser, Renan? Tem as duas folhas, tem a linha do tempo embaixo e a outra folhinha que a gente usou na semana passada em cima, e aí dentro também tem as fichinhas para quem quiser fazer pergunta por escrito, tá? E aí eu peguei essa linha do tempo aqui, do Elliott, e fui colocando outras informações que eu julgava importante, né? Que eu julgo importante. E aí resultou nisso que vocês têm em mãos aí. É possível que não tenha para todos, não sei, tá? Mas, enfim. A minha ideia é justamente a gente ter algo em mãos. Eu peguei e dobrei em três, fiz duas dobras assim, ó. Justamente a gente bota dentro da Bíblia, né? De repente, fica bem útil. Eu fiz uma dobra ali naquela linha amarela que tem aqui, né? Eu vou mostrar aqui que é bem mais fácil, né? Eu fiz uma dobra nessa linha aqui, ó. Certo? Só que foi uma linha reta, né? E depois eu fiz outra dobra, deixa eu ver. Aí eu peguei essa dobra aqui que eu fiz aqui, certo? Essa dobra aqui. E joguei ela aonde? Deixa eu ver. Joguei ela lá em Gênesis. Joguei ela nessa linha amarela aqui, ó. Entendeu? Aí ficou assim, né? Aí se coloca direitinho dentro da Bíblia. Eu sei que muita gente não entendeu nada. Não faz a mínima diferença, tá? Não faz a mínima diferença, né? Ficou, né? Mas também, né? Não faz não tem a mínima importância. Mas é importante de repente ter em mente, mais do que ter em mãos, ter em mente o conteúdo, né? E esse que é o grande desafio para nós hoje.
tentar falar um pouco a respeito disso. A gente vai usar bastante essa folhinha. Se por acaso alguém não tem, de repente está um casal aí, o casal se junta e passa a folhinha para outra, né? Depois pede para mim, ou que eu providencio, ou até mesmo pode imprimir, eu mandei por WhatsApp para todos. Né? No site da igreja também vai ter essa em PDF para que seja impresso. Né? Bastante informações ali. Falando um pouquinho dessa linha, só para explicar. Aqui em cima, né, que seria um cabeçalho, nós temos algumas informações ali. Ali a gente tem os livros do Antigo Testamento listados dentro do período em que acontecem os eventos narrados, né? Vocês vão perceber ali, ó, que, por exemplo, Jó está lá junto com Gênesis, né? A gente acredita que é um escrito antigo também. Né? E aí eu tentei dividir, colocar em ordem dos acontecimentos, ok? Também a gente tem ali, né? Aí a gente tem o princípio, né? Tem o período do exílio, tem um período dos profetas pós-exílio, né? Citando ali nessa ordem, né? E lá em cima também uma nota falando do autor, né? Que é o Tom Elliott, que elaborou a ideia geral desse material, ok? Essa outra parte aqui, que seria no meio mesmo, é a linha do tempo propriamente dita, né? Ali que estão contidas a boa parte, ou a maior parte das informações que são realmente bem úteis para a gente se localizar no tempo. Às vezes eu percebo alguma dificuldade assim em se localizar. Poxa, e é importante ter isso em mente, se localizar no tempo. Quem veio primeiro, né? A história lá de, sei lá, Zorobabel, antes ou depois de Moisés, né? Pode ser óbvio para alguns, mas para quem está iniciando a caminhada, o exercício de colocar os eventos e os personagens em ordem, né, dos acontecimentos é muito importante. Faz toda a diferença para o entendimento bíblico mesmo, né? Então, nessa parte central aqui é a linha do tempo propriamente dita. Aqui, nessa parte amarela que eu destaco ali, no início, no lado esquerdo da folha, né, ali tem alguns personagens e acontecimentos importantes, né, que vão dar desde de alguns personagens antes da divisão do reino, depois da divisão do reino, né, ali com Zorobabel em 931. Né, aí, nesse período aí a gente tem a queda do homem, tem a aliança com Abraão, né, e vocês vão perceber que os cabeças da aliança são esses nomes aí que eu destaquei em azul, né? Aí temos ali Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, né? Que a gente chama de cabeças das alianças que Deus faz ao longo do tempo com os homens e são narradas no Antigo Testamento. Né? A gente também tem ali a entrada no Egito, o Êxodo na sequência, a conquista da Terra Prometida, o início da monarquia, né? A divisão do reino, e assim vai. E ali embaixo a gente vai ter também um quadro dos juízes, né? Ou libertadores do povo de Deus, né? Após Josué e antes da monarquia, né? Ali também tem esse quadro ali embaixo, que eu estou me referindo a isso aqui, né? Esse quadro aqui dos juízes ou libertadores. Mas nós temos aqui, aí falando de divisão do reino, né? Como quando a gente entra na divisão do reino, a gente tem um mapinha ali embaixo, mostrando a disposição do reino dividido, né? E como ficou, a parte sul e a parte norte, né? Judá e Israel. Nesse mapinha ali. E temos ali as tribos também que compõem esses reinos. Isso aí a gente está passando bem corrido, né? Muita informação que a gente está passando corrido, que é possível que em outro momento a gente venha trabalhar mais detalhes de cada período desse aí, de repente trabalhando os históricos, né? Os livros históricos, depois os escritos e os profetas. Mas isso está ainda em elaboração, vamos pensar assim. Tem outra parte também do
dessa linha do tempo, que aí é essa parte central aqui, que aí trata do reino dividido. Até vocês vão perceber que aí no gráfico em si, ele começa lá na parte esquerda, né? Percebendo a linha lá, né? Começa com uma linha azul contínua, certo? Que aí é os 11 primeiros capítulos de Gênesis, né? Representado ali naquelas histórias, né? Aí fala de Adão, de Caim, de Abel, de Lameque, Sete, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, né? Até o capítulo 11, que a gente chama de história primeva em Gênesis. A partir do capítulo 12 ali, onde entra Abraão em cena, aí a representação gráfica ali é uma linha azul tracejada, percebem? Aí vai vir a época do Êxodo ali, em 1444 a.C., né? Depois Josué ali aparece ali em cena também, né? Moisés e Josué. Tem o período da peregrinação no deserto, em Canaã, a conquista da Terra Prometida. Tudo isso aí já é uma linha tracejada em azul, né? E aí depois começa o período da monarquia, lá com Saul, Davi e Salomão, certo? E até que chegamos na divisão do reino, no ano 931 a.C. E ali há uma bifurcação, percebem? A bifurcação representa justamente a divisão do reino. A parte de cima ali representando o reino do norte em verde, né, que é o reino de Israel. E a parte de baixo em azul, tracejado também, continua azul tracejado, o reino do sul, né, com as suas duas tribos, que é chamado o reino de Judá. Ok? E eu representei dessa forma. Então, o reino do sul, aí tem os reis, aí tem um quadrinho em cima dessa linha verde contínua, que são os reis do norte, né? Todos os reis maus, eu ia dar outros adjetivos aqui, né? Mas não, reis maus, né? E embaixo da linha azul tracejada, ali do reino de Judá, o reino do sul, os reis de Judá. Notem aí que tem alguns reis, e aí todos os reis aí eu tentei datar também, né? Todos os reis aí do sul, do norte, não tem nenhum tracejado, certo? Os reis de Judá, tem alguns que estão tracejados, né? São os reis bons, o resto tudo cacalhada, né? Tudo reis ruins, né? Tudo que não andava segundo o Senhor. Os que estão tracejados aí são os que andaram segundo a vontade de Deus. O que mais que a gente tem aqui? Entre as linhas aí azul tracejada e verde contínua, a gente tem também os profetas e alguns acontecimentos chaves, né? Inclusive lá o cativeiro assírio, né, no ano 722, né, aqui, certo? E o cativeiro, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, também aqui, né? As três levas, né, ali para o cativeiro babilônico, aqui, né, o ano 605, 597, e a queda de Jerusalém, destruição do templo em 586 a.C., né? E todas as deportações ali embaixo, né? Ezequiel é levado, depois Daniel e seus amigos também são levados, né? O contrário, né? Primeiro Daniel e seus amigos, depois a deportação de Ezequiel. Aí vocês vão perceber também que os textos referência desses acontecimentos estão em verde, né? Desde lá do início, os textos de referência são em verde e aí a gente foi tentando datar também os acontecimentos principais e a atuação dos principais personagens também, bem útil também para a gente ter em mente. O que mais que é importante? Entre as duas linhas tem então além desses acontecimentos importantes, tem os profetas, né? Além daqueles que escreveram, né, os seus livros, eu coloquei também ali, eu posicionei também ali Eliseu e Elias, tentei colocá-los todos também em ordem cronológica ali, né? Tudo são aproximações, né? E a gente tentou botar isso de forma gráfica também. Lá em cima a gente tem a Nínive destruída pela Babilônia no ano 612 a.C. A gente sabe que o reino do norte ele nunca mais voltou a ser um reino, né? Ele foi extinto ali. E o reino do sul, Judá, ele depois
da queda da Babilônia, né, pelo Império Medo-Persa em 539 a.C., narrado lá em Daniel 5, ele retorna para Jerusalém, né? E aí então a gente tem esse outro, o restante do gráfico que está representado ali nessa parte que eu destaquei agora. Ali então a gente tem o retorno, né, dos remanescentes ali com Zorobabel, Esdras e Neemias, né? É nesse período aqui que surgem no período ainda do cativeiro, né, que aí eu boto ali algumas informações a respeito do surgimento das sinagogas, né, que é o local religioso, né, fora de Jerusalém. O surgimento delas aparece ali, tem a data, né. A gente tem, eu dato também o surgimento de algumas seitas ou facções, né, dentro do judaísmo. Ali, né, aparece ali os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, né. Também tem a escrita, né, o trabalho daqueles 70 intérpretes ali que fazem a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, né, que antes era hebraico. Aí eles traduzem justamente nesse período ali também, que é pós-retorno da Babilônia, né, e já aí no período intertestamentário. Também o Talmud eu registro aqui. O Talmud é o registro escrito da tradição judaica de interpretação bíblica, né? Que aí foi já mais avançado depois da era de Cristo, anos 50 mais ou menos, né? Bastante informação então ali. O templo reconstruído, né? O retorno de Esdras, o retorno de Neemias, tem ali as datas, né? Também nesse quadro aí. O que mais nesse quadro? A respeito da Septuaginta a gente vai falar mais também quando a gente for entrar no assunto do Novo Testamento, que é bem importante porque o grego era a língua dominante naquele período, né? Aqui em cima, nessa região aqui, nós temos aqui algumas informações sobre alguns impérios que dominavam Israel na era pós-exílio, né? E a gente também vai falar mais sobre isso quando a gente entrar no Novo Testamento, porque é importante saber a influência desses impérios na cultura da Palestina ali. A gente tem ali Império Medo-Persa, Império Grego, o egípcio, né, com Ptolomeus, depois os Seleucidas, né, Sírio, né, já a cultura dos Macabeus e depois o Império Romano, que começa a entrar pesado na região ali no ano 63 antes de Cristo. Datas importantes, também situações importantes. Temos aqui também listado alguns imperadores romanos, né? Alguns bem conhecidos: Augusto César, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, né? Vespasiano, ali, Tito Flávio, Domiciano, e assim vai. A gente vai falar também um pouco a respeito disso quando a gente entrar no Novo Testamento. Bastante informações. Essas informações são boas justamente para isso, para ter esse panorama. Poxa, o que estava acontecendo aqui? Nesse período no restante do mundo, né? Não na Palestina, né? O que estava acontecendo? Quem que eram os grandes impérios na época? Quem dominava? Quais são as influências ali nesse período? Quem que reinava em Roma no período que foi escrita a 1 Pedro? Né? A gente vai ver isso com detalhes também no Novo Testamento, né? Então isso são informações também aqui que eu julgo importantes. Aqui embaixo a gente falou bastante das civilizações da Mesopotâmia, a cultura mesopotâmica, né, no encontro passado. Aqui embaixo eu também trago informações sobre a civilização mesopotâmica, né? Aí tem a data ali onde havia o domínio sumério, acádios, os amoritas, assírios, os caldeus, né? E com alguns acontecimentos ali importantes também, o surgimento da escrita, né? Os sumérios são bem conhecidos por conta disso, né? Ano 3000 a.C. E ali outras várias informações também que eu julgo necessárias, importantes para a gente ter em mente. Ok? E aqui eu queria destacar também, deixa eu apagar aqui. Aqui tem também, né, uns sujeitos aqui importantes, né? Buda, né? O budismo é tão importante, né? Principalmente no mundo ocidental.
O taoísmo também, datas ali referente aos pensadores dessas correntes filosóficas e pensamentos, religiões até, né? Confúcio também na China, datas também e informações que eu julguei importantes. Ok? Isso eu julgo, né? Lembra lá do nosso cérebro azul? Né? É importante ter essas datas aqui, essas informações em mente para que a gente possa adquirir mais conhecimento e saber reagir bastante com o texto dentro do contexto que ele está inserido, né? É um materialzinho bom para ter na mão, ter à mão e de vez em quando dar uma olhada e pesquisar. Estou lá estudando sobre tal assunto, né? Em que período da história aconteceu isso, né? E aí tem uma narrativa que tem algo bem visual para que a gente possa usar. Ok. Eu queria falar também para vocês a respeito de um tema que é importantíssimo quando se trata de Antigo Testamento, que são as alianças, né? O relacionamento de Deus com o homem, ele é marcado desde o princípio marcado por alguns eventos, né? Com certos personagens, vamos dizer, com certas pessoas que marcam, que tem esse aspecto bem de compromisso, de aliança, de pacto, né? Então a gente percebe no Antigo Testamento vários momentos que Deus vem se relacionar com a humanidade e se relaciona com homens que se tornam o que a gente chama de cabeças de aliança, né? Eu vou listar alguns aqui, passar alguns para vocês e a gente vai localizar esses acontecimentos aqui na Bíblia. Pode falar, Ricardo. Dessas aqui, sim, né? Dessas listadas aqui que eu botei aqui. O paganismo teve sempre, né? Desde como a gente falou na ocasião passada, o paganismo sempre foi a marca da humanidade, vamos pensar assim, né? E os cultos antigos a ídolos, né? Eles sempre tiveram presente nas civilizações, né? E dessas que a gente de repente pode chamar mais conhecidas ou modernas ou com um sistema doutrinário, filosófico bem definido, né? Parece, pelo que eu percebo que sim, o budismo é bem antigo, né? É aquele negócio organizado, né? Com um pensamento organizado, meio estruturado, uma filosofia por trás, né? Mas a marca de idolatria no homem sempre existiu. Então, pensando em aliança, para conceituar então a aliança, eu queria trazer essa frase aqui, ó, do Palmer Robertson. Ele conceitua a aliança da seguinte forma: quando Deus entra em aliança com os homens de maneira soberana, institui um pacto de vida e morte, ou bênção e maldição, né? Seriam termos aí sinônimos, né? A aliança é um pacto de sangue ou um pacto de vida e morte soberanamente administrada. O que ele quer dizer com isso? Aí trazendo todo aquele conceito que a gente viu no encontro passado de promessa, né? de expiação, necessidade de pagar uma certa dívida que existe, né? O que isso envolve sacrifício, todo aquele contexto do encontro passado, aqui para a gente perceber o que é aliança dentro do pensamento cristão, né? Pensando nesse relacionamento entre Deus e o homem. E aí ele fala de um pacto de sangue, um pacto de vida ou morte, soberanamente administrado. Por quê? Né? Por que esse conceito aqui? A aliança é um pacto de sangue. Justamente porque está a vida, né? E a continuidade da vida, a vida eterna na presença de Deus, passa pela necessidade de um sacrifício. Vamos pensar assim, né? O pagamento para o pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, né? Paulo vai dizer. E
A consequência, então, do pecado para o ser humano é, sim, a morte. E aí a aliança traz esse conceito de um pacto de sangue, né? Ou um pacto de bênção ou maldição. E aí vai depender se teremos bênção ou se teremos maldição, vai depender da maneira que respondemos dentro dessa aliança, né? E aí o que destaco aqui no final é que é soberanamente administrado. Deus administra o pacto. Ele dá os termos, né, da aliança, ele determina os termos da aliança. E aí tem algumas passagens bíblicas que são muito emblemáticas. A gente, pensando em pacto, a gente vai lembrar lá da época, momento em que ele faz o pacto com Abraão, por exemplo. Ele estipula os termos da aliança, né? E é uma aliança caracterizada por vida ou morte, dependendo do cumprimento dela ou não, né? E aí era um conceito bem próprio daqueles que estavam ouvindo, quando Deus, né, vem e quando Abraão vem e parte os animais ali. E imagine aquela cena, o quanto de sangue não tem ali, todos aqueles animais partidos ao meio, para simbolizar a consequência da quebra da aliança, se ela vier a acontecer, né? Uma aliança administrada nesses termos, uma cena horrível, gente, né? Uma cena forte, pesada, animais partidos ao meio ali representando as consequências da quebra da aliança, né? E soberanamente administrada porque Deus administra os termos e Deus ainda assume a responsabilidade dele passar no meio dos animais, enquanto Abraão fica impossibilitado de fazer isso, né? Já apontando para algo importante, né? Que ele mesmo pagará pelo descumprimento do pacto pela parte dos homens, né? Então, quando pensar em aliança no Antigo Testamento, a gente tem que ter isso em mente. É óbvio que essas alianças que a gente vai falar aqui são alianças com aspecto temporal, terreno, um cumprimento imediato em até certo nível, né? Mas representando um cumprimento mais pleno depois naquilo que será a nova aliança. Em certo aspecto representativo, mas de cumprimento também imediato, para o povo, para os homens daquela época, né? Andar na presença de Deus e ser perfeito para conquistar a terra prometida. O homem não anda nos caminhos do Senhor, se rebela contra Deus, existe consequência. Daqueles que saíram do Egito, nenhum entrou, né? Exceto Josué. Aí a gente vê aspectos da aliança, mas que também tem um aspecto, que é esse aspecto temporal, mas aponta para um aspecto vindouro, que é o cumprimento de toda a promessa na pessoa do Senhor Jesus, né? Aquela visão sempre de pensar o cumprimento das alianças do Antigo Testamento sempre como se fosse uma cadeia, né? de acontecimentos que vai ser plena, o acontecimento final, o cumprimento final, plena em Cristo Jesus. Aí falando como um bom batista, né? Reformado, a gente vai pensar nas alianças do Antigo Testamento como alianças que não são alianças da graça em si, mas são graciosas porque apontam para a aliança da graça em Cristo Jesus, que é a nova e eterna aliança. A gente vai chegar lá. Mas para a gente chegar lá, a gente vai ver então algumas alianças e do que se trata cada uma delas, né? Com Adão tem duas alianças ali. A aliança do começo, né, ou aliança da vida em Gênesis 2, antes do pecado, né? E ali estava bem claro, né, a condicionalidade da aliança, ou me obedece e vive eternamente, não me obedece e vai experimentar a morte. Totalmente, né, é o que aconteceu. Experimentamos a morte, né? Então essa aqui, a aliança antes da queda, estipula então a condição para a comunhão com Adão, né, entre Adão e Deus. E inclui aqui os mandatos que a gente chama de mandatos criacionais, né, que envolve trabalho, família e assim por diante. Já tem um segundo momento, pós-queda, que aí começa a história da redenção. Que a gente lembra lá que a gente falou
criação, queda, redenção, né? Então, já começa a história da redenção numa aliança ali com Adão, uma promessa feita a Adão, e ali em Gênesis 3, do 14 ao 19, e aí no meio aqui, no versículo 15, tem a promessa, né, de que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Então, depois da queda, Deus afirma as consequências do pecado nesse trecho e promete a redenção pelo descendente da mulher. Então, dá início então a esse processo exatamente após a queda, né? Um pacto selado entre Deus e o homem que dá início então a esse processo de redenção. Para quê? Para que Deus seja glorificado no final, né? E aí a gente vai ver que as alianças que seguem, todas elas têm esse aspecto de redenção, já o homem pecador e apontando para a redenção em Cristo Jesus. Depois temos a aliança com Noé, outro cabeça de aliança, aqui, como a gente diz, né? A aliança da preservação da vida, a gente pode chamar dessa forma, lá em Gênesis 6, 17 ao 22, e 8, 20 até o 9, 17, né? Essa é a primeira aliança que tem um sinal evidente da aliança, né? Que é o arco que Deus coloca nas nuvens. Na aliança, então, a aliança com Adão, lá no início, depois da queda, no início da redenção, a gente já consegue perceber as duas linhagens, né, da humanidade bem definidas, né? Já de cara com Adão, com Caim e Abel, né? E depois se segue também uma narrativa sucessiva que mostra isso bem claro, né? Duas linhas, né, bem definidas da humanidade, aqueles que adoram e aqueles que não adoram ao Senhor. Então, isso como consequência da queda. A aliança, então, agora com Noé, Deus mostra como tratará as duas sementes. Uma será exterminada, né? Uma será morta nas águas, e a outra será alvo da graça de Deus e será preservada, será salva de maneira sobrenatural, totalmente soberana. Que aí a gente tem a história da arca, né? A arca de Noé. Duas considerações que eu queria fazer aqui nessa aliança, que apesar do homem ter pecado, Deus continua então confiando a ele a condição de subjugar a criação e dar essa responsabilidade a Noé em todo aquele processo ali, né? Apesar de agora o seu governo, apesar de tudo que aconteceu agora, o seu governo está diante do quadro de terror e medo, desarmonia causado pelo pecado. Mas diante de tudo isso, Deus preserva a semente adoradora, vamos pensar assim, e através de um homem ele dá continuidade à humanidade, né? Mesmo tendo sofrido todo o mal que sofreu por conta daquela geração ímpia que cercava ele. Outro ponto também que eu queria destacar é que a graça de Deus é vista aqui de maneira bem clara, né? Porque no meio de toda uma sociedade corrompida, corrupta, né? Idólatra, ímpia, Deus vai lá e escolhe um homem no meio de toda aquela multidão, né? A gente não pode entender que a escolha de Noé se deu de outra forma, né? Noé era justo e bom, né? Porque ele achou graça diante de Deus. Deus olhou para ele com bons olhos e o transformou, né? E o manteve na sua andando segundo a sua vontade, né? É pura graça, né? Noé foi alvo da graça de Deus. Deus preservou a promessa, mantendo Noé nos seus caminhos, né? Noé foi agraciado. Noé achou mercê na presença do grande rei. Ele foi bem visto, foi abençoado por Deus. Esse é um outro ponto também, né? Ele não é porque ele era bonzinho, mas Deus o colocou naquela condição de adorador. É o que acontece com a gente hoje, né? No meio de uma geração ímpia, a gente vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, né? Segundo o espírito que habita nos filhos da desobediência, Deus vem e nos ama, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, né? É o mesmo que aconteceu com Noé, e ele levanta esse homem para ser o cabeça dessa aliança. E depois dessa aliança então com Noé, a gente tem a aliança com Abraão,
a aliança da descendência e da terra. Deus promete, a base dessa aliança, essa promessa de descendência e de um local para habitação. Há uma nação que nem existia ainda, mas que virá daquele Senhor, né, que saiu do meio da parentela deles com 75 anos já, e foi ter filho, o filho da promessa, só com 100 anos de idade. Totalmente, uma história totalmente fora dos padrões e aos olhos humanos totalmente impossível de acontecer, mas também por conta disso, é justamente aí que está a beleza e a graça, e é aí que é revelado todo o poder de Deus em fazer cumprir a sua promessa, fazer acontecer, né, a sua vontade. E aí Abraão entra em cena então. A gente tem também nessa aliança um sinal, né, que é a circuncisão, que segue os judeus até os dias de hoje. Essa fase então da revelação progressiva de Deus revela o caráter então soberano de Deus. Deus sob o controle de toda a situação. A gente vê, né, na saga de Abraão, todos os acontecimentos, parece que tudo vai dar errado. Várias vezes a semente, a promessa parece encontrar um obstáculo intransponível e Deus conduz toda a situação e mostrando ao Senhor, a Abraão, quem que é aquele que o chamou para ser o pai de uma grande nação. Até o ponto de Abraão entender a mensagem e dizer para Isaac: Deus proverá. Deus proverá. Isso é a grande mensagem daquele trecho ali da saga de Abraão. Então, ele demonstra a sua soberania no início do relacionamento com Abraão, lá em Gênesis 12. Ele determina também a aliança, Gênesis 15, que a gente já falou aqui. E outra vez também faz isso mostrando a definição do selo da aliança, né? A circuncisão. A narrativa do capítulo 15 de Gênesis indica então claramente a essência da aliança como sendo um pacto de sangue soberanamente administrado. Palavras do Robertson também, né? Uma aliança visivelmente, e talvez a mais visivelmente, administrada por Deus do início ao fim. Outro momento importante também, que é a aliança com Moisés, né? Porque acontece o quê? Acontece que Abraão se torna pai de Isaac, que depois se torna pai de Jacó, e Jacó tem aquela força de filhos, né? Parecia que morava no Campeche nos anos 70, né? É um monte de filhos lá, e aí dali surgem as 12 tribos de Israel, que é Jacó, que teve o nome mudado para Israel porque lutou contra o Senhor, aquele episódio lá do Vale do Jaboque. Num dado momento acontece aquele episódio lá com José, que é um dos filhos mais novos, né, que é vendido pelos irmãos para mercadores que vão passando numa região lá que eles estavam cuidando do rebanho do pai. E José acaba no Egito, levado para lá como um escravo. Ali ele se torna importante, braço direito do faraó, e vem a grande fome. E com a grande fome vem toda aquela situação que Jacó e os filhos dele vão todos para o Egito e dali se instalam no Egito e passam a cuidar de seus rebanhos ali no Egito e passam anos e anos e anos e eles ficam no Egito até que muda o governo do egípcio e dá um revés em toda a situação lá e eles acabam experimentando a escravidão. Depois de todo esse acontecimento, surge a figura de Moisés, que nasce no palácio e é instruído na cultura egípcia. E em um dado momento, Deus vem soberanamente e se apresenta a Moisés no episódio da sarça ardente, lá, né, no início de Êxodo, e chama ele para ser o libertador da nação, que está aprisionada no Egito já há mais de 400 anos. Né? E eles saem. E eles saem de lá por mão forte, a mão de Deus poderosa, revelando quem ele é, verdadeiro Deus. E aí ele brinca, né, com a idolatria do Egito, né? Todas as pragas ali estão relacionadas a algum Deus do Egito, né? E ele brinca ali, ele mostra toda a sua soberania sobre
a cultura egípcia, a grande potência da época, né? Ao ponto de brincar até mesmo com a disposição mental do rei, do faraó. Né? Tem hora que o faraó cede, aí depois Deus muda o ânimo do faraó, e o faraó muda de ideia, e aquela história ali que chega a ser engraçada em alguns pontos, né? Que Deus mostrando o controle dele na história, nos acontecimentos, se revelando o Deus poderoso que é. Então Deus se manifesta a Abraão aqui, né? E aí aqui também, depois disso ele leva o povo em direção à terra prometida. Só que o povo é aquele povo rebelde e precisa compreender a vontade de Deus. Quem quer esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados que já se foram? E aí Deus faz aliança através de Moisés, com Moisés sendo o cabeça dessa aliança, e estipula também as regras da aliança. E o capítulo, vai me fugir, perto do 20, diz que o povo em uníssono, uma só voz, disse: é isso que nós queremos. Essa aliança nós queremos. É isso que a gente quer. E aí o povo recebe a manifestação da vontade de Deus, que são as leis, né? E ali é selado, então, nesses termos, o pacto, né? A aliança entre Deus e os homens, tendo como intermediário Moisés. A gente pode ver isso lá no capítulo 19. E aí aqui, como a gente está falando de leis, a gente está falando também aqui a gente inclui também a relação do povo com Deus por intermédio de Arão, né? Que aí a linha sacerdotal acontece por ali também. A gente pode considerar também ali uma aliança que vai se cumprir também em Cristo, né? O sumo sacerdote, né? De uma outra ordem, né? A ordem de Melquisedeque. Podemos então ver que a aliança da lei com Deus é vista nesse período aqui, dessa forma, com Moisés, e traz ao povo justamente o conhecimento da vontade de Deus. Esse Deus soberano, extraordinário, grandioso, que fez tudo isso que a gente viu e nos tirou com mão poderosa do Egito, está nos levando para uma terra para morar, para habitar juntamente com Ele. Ele vai habitar junto de nós, mas Ele é um Deus santo e nós somos pecadores. Como que nós devemos nos comportar diante dele? Né? Essa é a preocupação de Deus, e aí Ele vai lá e escreve a lei, né? Os mandamentos, que representam, sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus para o seu povo, como o povo deve andar diante desse Deus santo. Né? Aí temos essa aliança, a aliança da lei com Moisés. Passa tudo isso, né, gente? Passa todo esse acontecimento. Moisés é impedido de entrar na terra prometida porque peca contra o Senhor, e o povo totalmente rebelde, reclamam porque não tem comida, reclamam depois quando a comida é só um cardápio, né? Reclamam porque não tem água. Moisés agride a rocha quando era só para falar e tirar a água, e todo esse acontecimento mostrando toda a rebeldia, inclusive do líder, né, do cabeça que vai à frente. Esse povo não entra na terra prometida, mas depois entra com Josué, né? Josué e Caleb chegam até lá, e aí já é outra geração, e essa geração entra na terra prometida e se estabelece, e também de forma inexplicável ela subjuga as nações que já estão lá instaladas, domina a região, se estabelece. Chega certo momento também, e estão sendo governados pelo Senhor. O Senhor exerce o seu domínio sobre aquele povo que já está estabelecido na terra, e nesse período surgem os juízes, né, ou libertadores, se a gente quer chamar dessa forma, que talvez seja mais adequado. Esses libertadores são pessoas que Deus se levanta em momentos da história quando o povo está se rebelando contra ele, mas a teocracia está funcionando, né? Deus está governando seu povo, e aí o povo de Israel olha para as nações vizinhas: pô, mas eles têm reis. A gente quer isso para nós também, né? E a gente vai ver em 1 Samuel que o Senhor reconhece que não é Samuel, né, que é o profeta da hora ali, da época, que não está sendo rejeitado, mas ele fala: olha, é a mim que estão rejeitando. Mas eu vou dar um rei, já estava nos meus planos, já tinha prometido que reis surgirão de Abraão, né? E vou estabelecer aqui. E o primeiro rei é uma lástima, né? Que a gente sabe que é Saul. Mas aí depois vem um homem segundo o coração de Deus, um homem levantado pelo próprio Deus, aquele mais improvável da família de Jessé. Ele levanta como rei no meio da nação, e é Davi.
E lá em 2 Reis, 2 Samuel 7, do 1 ao 17, a gente vai ter a aliança do reino. Então agora já é uma aliança que fala da redenção, da preservação da vida, de uma nação que surgirá, de uma descendência que surgirá de Abraão, né? Que terá uma terra para viver com o Deus da aliança. E agora a gente sabe também, o povo também já sabe como andar diante de Deus, porque tem uma lei, tem uma aliança que fala da lei, né? De como andar na presença de Deus. E agora vem essa aliança que mostra como Deus governará o seu povo, como o verdadeiro rei. E aí, aqui ele levanta um rei segundo o seu coração, que já aponta também para algo futuro, na promessa que ele faz, que virá de Davi um descendente que reinará eternamente. E é possível que Davi não tenha entendido muito bem na hora ali, né, como um homem que era, mas tudo apontava para Salomão, que expande o reino de maneira maravilhosa. Mas até Salomão era só um anúncio daquilo que se concretizaria em Cristo, um reino eterno, um reino que dura para sempre, um reino totalmente soberano, do qual a gente já desfruta agora, né? Então a aliança com Davi tem esse aspecto também. E Davi se vê no meio desse processo, né, administrado por Deus, e percebe que, independente da vontade humana, que pela vontade humana não seria ele o rei, né, colocado, e até mesmo por conta das oposições que ele sofre, né, primeiro de Saul, que quer matá-lo, depois o próprio filho de Davi quer matar Davi. Parece que nada vai dar certo para que ele assuma verdadeiramente o trono, e ele, independente das circunstâncias, o Senhor vence cada obstáculo e o coloca na posição que tinha preservado para ele, né? A nação de Israel, ela teve que entender nesse momento que depende única e exclusivamente de Deus, né, de Yahvé, para que a nação prospere, porque o futuro da nação dependerá se o rei colocado vai andar nos caminhos do Senhor ou não, né? E aí também vem julgamento a respeito disso. Os reis seguem, né? Continuam os reis. A gente viu uma relação de reis aqui, muitos bons, alguns bons, a maioria ruins, ao ponto de que vem um castigo de Deus e leva o povo para o exílio, né? Do reino do norte vai para um exílio do qual nunca mais voltam, né? E o reino do sul vai para a Babilônia e depois um remanescente volta para Israel e dá continuidade ao processo até a chegada do Senhor Jesus. Nesse período em que o reino está dividido e os profetas começam a advertir a nação quanto à necessidade de andar nos caminhos do Senhor, surge o profeta Jeremias. E aí esse profeta ele vai falar, vai anunciar uma nova aliança que é necessária ser feita, e essa nova aliança é eterna. Essa nova aliança é uma aliança que tem a sua essência numa transformação interna do indivíduo, né? Uma aliança também administrada por Deus, para onde todas as outras alianças apontam, e essa vai ser verdadeiramente a aliança definitiva, a aliança da graça, a nova aliança cumprida em Cristo, né? E o cumprimento dessa nova aliança anunciada por Jeremias lá no capítulo 31 de Jeremias, né? Capítulo 31, verso 31 a 34, aponta para aquilo que o Senhor Jesus falou durante a ceia com os seus discípulos, né? Que, está aqui o pão, o cálice da nova aliança, né? Aliança eterna, definitiva, que está sendo feita ali, que em poucas horas depois daquele acontecimento da última ceia do Senhor com seus discípulos, se concretiza. Ali naquela cruz, no madeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que o Senhor providenciou para a expiação de pecados, para o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, foi levantado ali naquele madeiro e seu sangue verteu, o sangue da nova aliança em Cristo Jesus, derramado por nós. Momento máximo da história. É para onde todas as alianças apontam. Ali nós temos preservação da vida, né? Ali nós temos redenção. Ali nós temos um rei que nos governa eternamente. Ali nós temos esperança de no futuro próximo, estar vivendo
com Deus no céu, nova terra, sendo governados pelo grande Rei do Universo. Tudo se cumpre na cruz de Cristo e tudo é anunciado através de alianças graciosas no Antigo Testamento que vão apontando para esse momento espetacular, né, que acontece no final, no início da nossa era, né, da era cristã, lá por volta do ano 30, depois do nascimento do Senhor, né? Esse é outro esboço, gente. Esse é outro esboço que tem, e eu não fui passando aqui, né? Esse é outro esboço que nós temos que ter em mente. Esse material aqui, né, que nos traz um panorama histórico, né, uma linha do tempo, tem que ser percebido com base nessa promessa, e nessa promessa que vai passando por todo o Antigo Testamento. Dá para a gente fazer aquela imagem, né? Eu vejo uma linha de costura, né, passando por entre malhas assim, ó, e tecendo um tecido, fazendo aquele trabalho cuidadoso que vai tecendo todas as histórias do Antigo Testamento. A gente vai ver promessa, 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 né, sustentada por alianças, né? Aquele fio lindo, dourado, que remete ao ouro, passando e se cumprindo e dando aquele nó final que sustenta todas as promessas lá em Cristo Jesus na cruz, né? Essa imagem tem que estar na nossa mente. Todos os acontecimentos aqui, tudo isso aqui, gente, tudo que está aqui, qualquer historiador, né, qualquer pessoa dedicada a um estudo, consegue montar uma linha dessa e colocar à disposição dos acontecimentos. Mas se não for claro essa intenção de Deus de cumprir as promessas feitas que possibilitam a nossa redenção, a nossa vida eterna na presença dele, nada desse conhecimento vale a pena, né? Nada disso é duradouro e vai morrer conosco, né? Agora, o cumprimento da promessa, sustentada pela aliança, soberanamente administrada pelo próprio Deus, isso sim vai nos dar segurança para os desafios do dia a dia, né? Para a segurança que temos na vida após a morte. A essência da nossa existência está fundamentada nisso, né? Quem nós somos, de onde vim, para onde vamos, né? Que é a grande pergunta que a humanidade tenta responder. Está aqui, ó. Vivemos num Deus Criador, somos feitos à imagem e semelhança dele, para glorificá-lo, somos filhos de Deus, uma vez que respondemos positivamente à oferta do Evangelho, e vamos para onde? Para a eternidade, junto com esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado dia após dia. Quem mais pode nos dar essa segurança? A não ser a palavra, né? Por isso que é importante. O Antigo Testamento está cheio de Cristo, está cheio de sangue derramado, para que a gente possa perceber a graciosa ação de Deus sobre nossas vidas, né? E é dessa forma que a gente precisa encarar o Antigo Testamento e perceber toda a graça que existe, né? Excluam da mente de vocês, né, aquele conceito, né, que de vez em quando vem à tona aí. Desde o Antigo Testamento é um Deus mau, né, que persegue as pessoas para castigar, e o Deus do Novo Testamento é aquele Deus bonzinho que vem para dar vida para os outros. Gente, sempre foi. Desde a queda foi o mesmo Deus, justo juiz e amoroso, que ama e escolhe alguns para dar vida eterna, né? Graças a Deus nós temos a revelação bíblica, né? Graças a Deus a gente tem um Antigo Testamento em mãos. E finalizando, gente, compreender bem o Antigo Testamento embeleza mais ainda o Novo, né? Além de dar significado a tudo que a gente percebe no Novo Testamento e que a gente vai ver a partir do dia 27. Tudo se cumpre em Jesus. E a partir do cumprimento de tudo que foi prometido no Antigo Testamento, a partir do cumprimento em Cristo, vem a igreja. E aí como nos comportamos diante de todo esse acontecimento, tudo isso que aconteceu em Cristo Jesus, né? E aí a igreja deve caminhar em cima daquilo que os apóstolos interpretaram do Antigo Testamento, se cumprindo em Cristo, para que a igreja viva de acordo com a vontade de Deus, né? Aquilo que a gente chama de o fundamento dos apóstolos, né? Vamos fazer aquele nosso intervalo aqui, agora, um breve intervalo, e aí a gente volta para a segunda parte do dia, e a gente vai tentar entrar livro por livro para ver um pouco da mensagem de cada um.